Olá, tudo bom? Mais uma questãozinha mais ou menos recente de um concurso público também de nível superior. Esse concurso vai falar sobre os tipos de predicado. Vamos relembrar então o conceito de predicado. Predicado. Quando alguém pergunta, quais são os seus predicados? Ou seja, quais são as coisas que você é capaz de fazer? Por exemplo, Maria limpa a casa. Qual é o predicado de Maria? Limpar a casa. Então, o predicado é o quê? Meio que em linhas gerais, o predicado é a casa do verbo. É onde o verbo fica ali bonitinho, estacionado, e ele mantém relação sintática e também semântica com o sujeito. O que é relação sintática? Relação sintática quando duas ou mais palavras elas exercem uma função entre elas. E semântica é quando há uma relação de sentido entre duas ou mais palavras, tranquilo? Então, predicado é tudo aquilo que está fora do sujeito e é a casa do verbo. Tranquilamente vamos ver isso aí agora nessa questão. Um rei fraco faz fraca a forte gente. Primeira oração, frase com verbo. Quem é o sujeito? Como que a gente descobre mesmo o sujeito numa frase? A gente faz uma pergunta, que ou quem antes do verbo. Quem faz? Um rei fraco. Isso tudo é o sujeito. Então, tudo aquilo que sobrou, inclusive o verbo, é o predicado, tá bom? Então, o predicado dessa primeira frase é faz fraca a forte gente. Né? Então, nós vamos ver assim. Temos três tipos de predicado. O mais comum é aquele predicado que ele fornece uma ação executada ou sofrida pelo sujeito. Esse é o predicado verbal. Depois a gente vai ter aquele predicado que se esvazia bastante aquele conceito de ação e entra em cena o quê? Uma atribuição de qualidade ou característica para o sujeito, que se chama predicado nominal. Vamos pensar assim. Maria costura muito bem. Qual é o predicado? Costura muito bem. Esse predicado, ele indica uma ação para o sujeito Maria? Sim, verbal. Agora, Maria é excelente profissional. Esse predicado é excelente profissional. Indica uma ação? Não. Indica o quê? Uma característica, uma qualidade para Maria. Tranquilo? Então, esse último ele é nominal. O primeiro que eu falei, verbal. E, por último, nós temos um predicado que ele funde os dois tipos dos quais eu falei, que é o predicado verbo nominal, que nem assim, ó, o trem chegou. Predicado verbal, porque o trem faz uma ação. O trem estava atrasado, predicado nominal, porque mostra uma característica ou um estado do trem. Agora, o trem chegou atrasado. Os dois predicados foram fundidos e o verbo do predicado nominal ele foi apagado. Por quê? Porque o verbo do predicado nominal, ele é chamado de verbo de ligação. Então, ele tem aquele seu sentido de ação esvaziado e ele funciona como uma ponte entre o sujeito e uma qualidade para esse sujeito, tranquilo? Então, o predicado verbo nominal, digamos que ele é o mais complexo deles, porque ele funde os dois tipos básicos anteriores. Então, um rei fraco faz fraca. Temos aí uma ação, o verbo fazer. Um rei fraco faz fraca a forte gente. Só que o fraca ali está dando uma característica para o objeto direto, que é o complemento do verbo. Então aí nós temos duas coisas. Nós temos ação, que é feita pelo rei, e uma situação de qualidade ou de estado de algum termo da frase. Então esse primeiro predicado ele é verbo nominal, porque é assim, ó, um rei faz a forte gente ser fraca. O ser é o principal verbo de ligação.
Tranquilo? Só que verbos de ligação, por terem o seu sentido de ação esvaziado, eles podem ser retirados da frase sem que a frase perca totalmente o seu sentido. Tranquilo? Agora vamos para a segunda oração. Essa verdade sempre esteve clara na mente do soberano Plínio. Segunda oração, que se organiza em torno do verbo esteve, verbo estar. Essa verdade é o sujeito. Esteve clara. Clara é uma característica do sujeito, não é uma ação que verdade está executando, mas sim uma característica dela, então é predicado nominal. Temos o verbo nominal e depois o nominal. A gente já eliminou praticamente todas as alternativas e já vamos ficar com o gabarito, letra D. Mas vamos ver a última oração. Por isso ele fazia tudo em defesa do povo. Agora o verbo fazer ali, ele só executa ação. O Plínio fazia tudo. Ação pura e simples, predicado verbal. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Tranquilo, meus amores?